Vamos buscar a Ele. Hoje, quando eu acordei de manhã, Deus já deu o versículo, a palavra, e foi falando. Eu falei, obrigado, Senhor. Até coloquei lá no Face, quem acompanha, obrigado, Senhor, que hoje vai ter comida lá na igreja. Porque às vezes, irmãos, a gente chega meia hora para começar o culto e Deus não deu nenhuma palavra. Eu não estou falando que não tem a Bíblia, mas aquela que Deus queria. Estão entendendo, irmãos? Então olha a pessoa que está do seu lado e fala, que bom que você veio hoje. Porque hoje é contigo. Fala, Deus vai trocar o seu coração. Você crê? Está pensando que é brincadeira, né? As pessoas às vezes pensam que é aqueles truques de trazer plateia. Eu não uso essas coisas não, irmão. É só a Bíblia mesmo. Vamos lá então, segundo livro de Samuel. Abra sua Bíblia aí. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro do profeta Samuel, Antigo Testamento, capítulo de número 11. Amém? Capítulo de número 11 e capítulo de número 12. Um está um atrás do outro aí, né? E nós vamos andar por esses dois capítulos numa das histórias mais conhecidas nossas. A história fatídica de Davi, Batseba, Urias e uma criança. Davi, Batseba, Urias e uma criança. E eu te pergunto essa noite, em nome de Jesus, se você soubesse, se você entendesse, se você compreendesse, se te fosse revelado, se te fosse mostrado que a sua vida, pensamento, direção, visão estão totalmente errados, o que você faria? Se você descobrisse hoje que o caminho que você tem andado está errado, e que porque está errado, porque tem erro, porque não é a vontade de Deus, o que é que você faria? Só tem duas coisas. Primeira, ficaria com um coração obstinado, um coração duro e ou você pararia e se converteria, andaria na direção da vontade do Senhor. Porque, queridos, Deus tem uma vontade para a sua vida, para a igreja, para todos nós. Você não está aí flutuando na vida como se Deus não estivesse olhando para você e se Deus não estivesse querendo que você fosse um realizador de coisas que Ele quer. Você pode entender isso? Se você estivesse errado. Quero que você abra comigo em nome do Senhor Jesus, no capítulo 11, verso de número 26. Ouvindo, pois, Batseba, a mulher de Urias, que seu marido estava morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe-a para o seu palácio. E tornou ela a mulher de Davi. E se tornou ela a mulher de Davi. E deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fez foi mal perante os olhos do Senhor. Você conhece essa história? Naquele tempo, naquela época que os reis iam à guerra, Davi não foi. Tudo começa com uma preguiça. Tudo começa com uma troca de prioridades. Todos os reis iam à guerra, Davi não foi.
Porque ele se achou no direito de não ir. Isso é um grande problema, né, irmãos? Quem não esteve aqui na quinta-feira, acesse o site lá da Petra e veja a mensagem de quinta-feira. Deus vai ensinar muita coisa para você. E aquela dignidade, porque ele era um rei vencedor, porque ele era o cara, ele tocava harpa, os demônios saíam. Davi era uma benção. Ai, que homem maravilhoso. E por causa dessa dignidade, dessa coisa linda que foi criada no coração dele, ele já começou a se achar no direito de não mais fazer as obrigações que um rei tinha. Ir à guerra, liderar o seu povo era uma delas. Então ele não foi, ficou lá passeando no seu terraço, lá. Bom, viu uma mulher de outro, Batseba, lindona, maravilhosa, como diz a Bíblia, formosa, à vista. Davi olhou e falou: eu quero aquela mulher. O resto da história você já sabe, né? Ele foi lá, tomou a mulher, teve relação com ela e depois devolveu ela lá na casa do marido dela. Depois ele descobriu que tinha uma criança no ventre de Batseba. Então ele, o que ele tinha que fazer? Tinha que dar um jeito para não se queimar. Ele tinha que dar um jeito. Irmão, olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: não tente dar um jeito no pecado. Pecado só se resolve de uma maneira. Qual é? Indo aos pés do Senhor, confessando o pecado, abandonando o pecado e buscando o perdão do Senhor. Pecado não dá jeito, pecado não arma esquema. Davi foi fazer isso. Trouxe Urias, um dos seus capitães, um dos seus homens de confiança, traiu Urias. Vou resumir aqui, essa história é muito rica. Traiu Urias, mandou Urias à frente de batalha. Urias foi morto para que ele pudesse ficar com a mulher. Aí acontece isso. Batseba fica sabendo que o seu marido morreu. Davi, abriu o caminho, vai lá e pega a mulher e se casa com ela. Capítulo 12. Está lá Davi no seu palácio. Ninguém fala nada, todo mundo de boca fechada, porque afinal de contas ele era o rei Davi. Quem que era louco de falar alguma coisa? O homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta. Levantou Deus, o profeta Natã, foi lá no palácio: eu quero falar com o rei. O rei poderia mandar matar ele, o rei poderia mandar silenciar ele imediatamente, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem medo de nada e nem de ninguém. Quando ele tem uma mensagem de Deus, ele vai lá e entrega, fala. Então ele chegou na cara do rei Davi e falou assim: olha, vou contar uma historinha para você. O primeiro perguntou: e aí, Davi, tá tudo bem? Tudo bem, meu rei? Tá uma benção aí, minha mulher aí, casei, né? Tô casado novo. Deixa eu contar uma história para você. Tinha um reino. Nesse reino tinha um homem muito rico. Esse homem muito rico tinha muito gado, muitas ovelhas. E tinha um homem pobre, que ele tinha uma ovelhinha só uma. Ele gostava daquela ovelhinha. Gostava tanto que até dormia para se aquecer na sua lã. Veio um forasteiro na casa do homem rico, e o homem rico falou: eu vou fazer uma festa para esse forasteiro aí, para esse estrangeiro, para esse viajante. Só que o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele foi lá, em vez de pegar do seu grande rebanho, ele foi lá e pegou a única que o homem pobre tinha, pegou dele, matou e fez a festa. A Bíblia diz que o coração de Davi se irou e falou assim: olha, esse homem merece a morte, esse homem merece morrer. Que homem safado, que homem sem escrúpulo. O profeta só que sabe quem que é esse homem, Davi? Não, tu é o homem. Eu estou falando de você, canalha e cara de pau. Era o rei. Um rei. Davi era um rei. Canalha e cara de pau. Aí ele: pequei contra o Senhor. E chora. E pede perdão. E Natã fala assim para ele: ó, porque você se arrependeu, Deus perdoou o seu pecado. Deus ia te matar, Davi, mas agora ele não vai matar não. Mas tem uma coisa, Davi: o filho desta desgraça que você fez, que está no ventre dessa mulher que você tomou, que não era sua, esse filho não vai nascer.
Deus não permitirá que essa criança nasça. Deu, Davi. Ele, agora você vai comigo no versículo 15 do capítulo 12. Verso 15 do capítulo 12. Essa era a introdução que eu queria fazer, para que todos nós entrássemos na história, entendêssemos o contexto. Agora eu vou te falar o que Deus me falou no dia de hoje. Começou a falar ontem. Se você estivesse totalmente errado, se aquilo que você entende como seu caminho, sua visão, seu ministério, seu dom, seu chamado, sua missão, não fosse, o que é que você faria se você descobrisse isso? Não faz muito sentido quando o apóstolo Paulo falou: examina a ti mesmo. E tem muita gente usando o dia da ceia para examinar a si mesmo. Não, irmão. Examina a ti mesmo é todo dia, toda hora, todo momento. Olha bem. Pedro e Paulo, nas suas cartas, disseram: provem se vocês estão na fé. Provem se vocês são de Deus. Prestem atenção no seu caminhar, no seu pensamento, no seu coração, nas suas atitudes. Vejam se vocês são de Deus mesmo. Paulo e Pedro disseram isso. O que você faria se você descobrisse que os frutos das suas atitudes, do seu ministério, da sua fala, não são frutos bons, mas você pensa que é fruto bom? Mas é só você que não sabe que é fruto mau. Vocês estão entendendo? Se você descobrisse, o que você faria? Continuaria? Porque afinal de contas, a vergonha, escute, a vergonha é muito grande, porque eu tenho 13 anos que eu aceitei a Jesus, vai fazer 14 no fim do ano, e em tantos anos que eu pastorei, e eu conheço Bíblia, eu orei, eu canto, eu danço, eu prego, faço isso, evangelizo, expulso demônios, é aquela história, né? Como que agora eu vou redirecionar a minha vida? Como que agora, nessa altura do campeonato da minha vida, eu posso consertar ainda alguma coisa? O que as pessoas vão pensar? Eu quero dizer para você uma frase que nós vamos usar aqui, que saiu da boca de Davi: enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está aqui, enquanto você está ouvindo isso, é tempo de mudar, irmão. Fale para a pessoa que está ao seu lado: é tempo. Há tempo de mudar ainda. Muitas coisas, muitos posicionamentos, muitas maneiras de ser, viver, entender, pensar. Ainda há tempo. Ainda há tempo de salvar a sua casa, ainda há tempo de salvar o seu casamento, seus filhos, teu ministério, tua igreja, teu chamado, o que você tem, o que você é da parte de Deus. Ainda há tempo, ainda há tempo. Não acabou o tempo, você não está morto. E como diz o Eclesiastes, aquele que morre vai para um lugar onde não tem obra, não tem nada, ele não tem mais como mudar nada. O tempo de mudança é agora, o tempo de conserto é agora, o tempo de se redirecionar agora. Você pode ter a idade que for, nunca é tarde para continuar aprendendo, para mudar, para reposicionar a sua vida. Amém? Vamos comigo no verso 15, 2 de Samuel, capítulo 12, verso 15. Nós vamos versículo por versículo. Vamos ler a Bíblia. Amém? Quem quer ler a Bíblia aí, diga amém. Você não leu a semana inteira, você vai ler agora. Glória. Verso 15. O Senhor feriu a criança que Batseba dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. O Senhor feriu a criança, adoeceu a criança. Criança, filho. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu vou dizer. Quem não é, vai descobrir. Então eu quero falar hoje com analogias espirituais, então preste bem atenção. Criança representa para nós, nessa noite, aquilo que de mais importante tem na sua vida.
Ela saiu de dentro de você, escuta. Ela saiu de dentro de você. Ela foi gerada em você. Ela foi colocada em você. Uma semente, uma geração, uma gestação. E deu-se à luz a uma criança. Criança é a coisa mais importante que tem. É aquilo que nós desenvolvemos, criamos espiritualmente. Essa é a criança, hoje. Toda vez que eu citar a criança, você vê chamado, você vê entendimento, você vê visão, você vê ministério, você vê quem você é, você vê como você levou a vida, porque criança é algo precioso que foi gerado em você. Então, se foi gerado em você, você não pode abrir mão. Quanto você está entendendo? Pai e mãe não abrem mão de filho. Ele quebra pedra, quebra pau com todo mundo, vira o mundo de ponta cabeça, mas ele não abre mão do seu filho, porque nasceu de dentro dele. Então, Deus falou isso no meu coração. A criança que nasceu é uma alusão ao que damos à luz e criamos espiritualmente. Que valor que ela tem, que peso que ela tem, que importância que ela tem. Verso de número 16. Então Davi, escute, já existia uma palavra de Deus, você acabou de ler comigo. O profeta disse para Davi: Deus perdoou você, mas o fruto não vai nascer. O fruto não vai viver. Deus não permitirá que o fruto dessa coisa horrorosa que você fez, Davi, continue. Já tinha a palavra já estava determinada pelo profeta. Palavra de Deus. Olha o verso 16. Então buscou Davi a presença de Deus em favor da criança. Davi jejuou e passou a noite prostrado em terra, em favor dessa tua criança, em favor desse teu plano, em favor desse seu sonho, em favor desse seu ministério, em favor dessa sua jeito de ser, de pensar. O que é que você está disposto a fazer? Você está entendendo? É neste momento que a obstinação, coração duro, eu vou até o fim, se levanta com uma máscara de religiosidade, porque ele levanta, opa, eu sou o rei. Olha, o profeta de Deus disse através do profeta que a criança não vingará, não vai vingar. Não, mas eu vou buscar ao Senhor, e vou jejuar, e vou orar, e vou passar a noite de joelhos, sabe? Olha a religiosidade aí, ó. Querido, não se pode mudar os decretos de Deus, não se pode mudar a palavra de Deus. Jeremias 1,12, Deus diz a Jeremias, em Jeremias 1,12: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Jesus disse: o céu e a terra vão passar, mas a minha palavra não há de passar, não vai passar. Você e eu morreremos se o Senhor não vier no arrebatamento daqui a 5 segundos. Pode vir, Senhor, estou de boa, pode vir. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Mas senão você vai conhecer a morte. Então, veja só o que Deus colocou no meu coração, verso 16. Em favor dessa criança, dessa nossa cria espiritual, nós somos capazes do quê? O aspecto religioso é fortalecido para dar legitimidade ao que Deus já disse que não quer. Deus já falou: não quero, mas eu vou usar os aspectos religiosos, como oração, jejum, ficar de joelho, fazer vigília, ir no monte, fazer acontecer, fazer curso, ir em congresso, dar piroleta, para tentar ganhar o braço de ferro de um Deus que já falou que não é. Você está entendendo? Não é. Olha, Deus, eu vou lá na Índia. Deus falou: agora não vai. Aí o que eu começo a tentar fazer? Campanha, orar, fazer aquilo outro,
para que as pessoas me dê, para que as pessoas me levem, para que de algum jeito eu quero ir à Índia. Mas Deus não quer que eu vá agora. Deus quer que eu vá depois, mas eu quero ir agora. Então que eu começo a fazer uma queda de braço com Deus, para ver se Ele muda de ideia. A religiosidade, os aspectos de religiosidade têm sido usados por muitos cristãos, muita gente que quer legitimar a sua visão, que quer legitimar o que aprendeu, que quer legitimar o que acha que é. Na igreja, no contexto religioso, nós vemos muito isso. Irmão, por que você não muda isso, irmã? Não, mas eu estou orando. Quantos já viram isso? Querido, por que você não muda esse posicionamento? Não, mas eu estou jejuando. Querido, por que a gente não faz de outro jeito? Não, mas eu estou no monte. Está entendendo? Não precisa ir no monte, nem orar e nem jejuar para isso. É só você fazer assim, ó. Não é para lá, é para cá. É simples, mas para dar legitimidade, para dar força, eu vou, rosto em terra, eu fico sem comer a noite inteira, leia o versículo 16, eu vou e choro, porque Deus tinha falado que a criança não ia para frente, a minha crise espiritual, a minha visão, o meu sonho, o meu ímpeto, aquilo que eu queria que fosse, não vai, Deus falou que não vai, mas eu estou querendo que vá. Eu estou querendo que aconteça, então eu vou jejuar assim, mas Deus falou que não, mas eu estou lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que Davi fez isso? Davi recorreu à sua experiência com Deus. Porque Davi sabia que Deus era um Deus misericordioso. Então ele se lembrou desse Deus misericordioso e pensou, bom, tentar a sorte aí, né? Vai que cola. Vai que, né? Ele queria dar um jeito de dobrar a mão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O nosso choro, nossa humilhação, nossa oração, nosso jejum, nosso monte, não mudam Deus. Deus é imutável. Porque se Deus não fosse imutável, Ele não seria perfeito. Porque um Deus que precisa toda hora se arrumar, tem algum problema. Deus é perfeito. Mas choro, jejum, pano de saco, humilhação, um monte de coisas, tem sido a maneira que muitos evangélicos, vamos dizer assim, têm achado para tentar prender Deus naquilo que Ele quer que Deus faça para Ele. E não usando a consagração espiritual para descobrir a vontade de Deus para Ele. Você está entendendo? Eu vi um homem falando, um homem de Deus, ele disse assim, aquele versículo, né? Que é dito assim no Novo Testamento, ali em Mateus capítulo, não me lembro agora se é Mateus capítulo 3, eu não me lembro agora, mas você sabe onde é, depois a gente corrige isso. Quem já sabe aí, já canta aí para nós corrigirmos rápido. Aquele versículo que diz, subiu na minha cabeça. Aquele versículo diz assim, ó, o Espírito Santo, os filhos de Deus, os guiados pelo Espírito Santo são como o vento. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Assim todo aquele que é guiado do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é um vento. O vento você não vê. Você não vê o vento, mas você vê a ação que o vento gera. O resultado do vento você vê. A árvore balançando, coisas, as folhas. Agora eu pergunto, algum dia as folhas disseram para o vento, me leva para lá? Ou foi o vento que bateu e levou as folhas? O que você acha? Se nós andamos no Espírito, o Espírito Santo vai levar você aonde Ele quer, para fazer o que Ele quer. Você entendeu isso?
Por isso, vida com Deus, gente, é perigoso, hein? Perigoso por quê? Porque Ele vai transformar a sua maneira de entender e viver a vida. Ele pode deslocar você daqui, como eu falei agora. Ele pode pegar você daqui e levar você para o outro lado do mundo. Ele pode te levar no vizinho, mas Ele pode te levar no outro lado do mundo. Se Ele quiser. Não é a folha que pede para o vento, me leva para lá, me leva para cá. O vento bate e leva a folha. Entendeu, irmão? Mas consagração, essas coisas, tentando dobrar a palavra de Deus. O apóstolo João disse que tudo aquilo que pedimos em oração em nome do Senhor Jesus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende. O que a gente faz? Inventa um monte de coisas que Deus não quer, que Deus não mandou, que Deus não direcionou, que Deus não falou, e vamos fazer. E aí começa a dar tudo errado, e a gente se estrepa todo, e um monte de frutos maus vem, você fica triste, doente, se arrebenta todo, e aí a gente vai orar uma segunda vez pedindo ajuda para o mesmo Deus. Ele falou: você devia ter orado e falado comigo antes. Eu estava aqui, mas o seu coração não me consultou. Você não fala comigo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está mais surda. Isso começou lá em Apocalipse capítulo 2, onde por 7 vezes para 7 igrejas, Jesus escreve através das mãos do apóstolo João o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo, 2000 anos atrás, já estava falando com a igreja. As 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, que você lê em Apocalipse capítulo 2, 13, sabe o que elas são hoje? Pó e pedra. Você vai lá à Turquia, onde ficava a Turquia, um pedaço ali daquela parte do Oriente Médio, nos locais onde eram localizadas as igrejas, sabe o que tem lá agora? Nada. Nem cidade não tem mais. Éfeso, sumiu tudo. Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia. E eram igrejas fantásticas, mas porque não ouviram o Espírito Santo, não sobrou nenhuma. A grande motivação, a grande razão da sua vida é ouvir Deus, querido. Porque quem não ouve o Espírito Santo, você vai se perder no meio do caminho. Não há pastor que te guie, não há homem que te guie, não há ninguém que te guie. Se o Espírito Santo não te levar aos pés de Jesus, ninguém pode. A palavra é pregada, você ouve a palavra no culto, mas quem está mexendo aí em você não sou eu, é o Espírito Santo. Ele trabalha com a palavra de Deus que sai através da boca do homem, mas quem faz essa obra é o Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você conhece a voz do seu pastor? Você conhece a voz de Deus? Você conhece quando Deus está falando com você? Não, tem tantos anos que eu estou na igreja, nunca ouvi voz do Espírito Santo. Cara, você está em perigo, muito perigo. Deixa eu te dizer, você pode ser ignorante. Ignorante não é burro, tá, irmão? Ignorante é a pessoa que não tem conhecimento de determinado assunto. Isso é ignorante, tá? Não estou sendo pejorativo aqui, não. Você pode ser ignorante sobre doutrina dos anjos. Você pode ser ignorante sobre doutrina de boas obras. Você pode ser ignorante sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Mas se você for ignorante sobre novo nascimento, você vai para o inferno. Porque ninguém vai entrar no reino de Deus se não tiver nascido de novo. Vai dando os seus pulos, irmão. Porque você ouve a palavra e você se converte. Você faz a curva por causa da palavra. Fez a curva, o Espírito Santo vem. Você dá um passo, ele dá outro. E aí ele faz com que você venha a nascer de novo. E aí tudo começa dentro do reino de Deus. Por isso, como diz, se hoje atentamente ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endurece, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, não endurece.
Versículo 17. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 17. Vamos lá. Escute. Então, os anciãos da sua casa se chegaram a ele para levantá-lo da terra. Porém, ele não quis, não os ouviu e não comeu com eles. Obstinado. Eu vou orar. Deus vai fazer. Mas Deus já falou através do profeta. Não, Deus vai fazer. Eu conheço Deus, eu tenho experiência. Eu já vivo com Deus há tantos anos. Eu já sou pastor há tantos anos. Eu já sou ministro há tantos anos. Eu sou evangelista há tantos anos. Eu estou na igreja há tantos anos. Então Deus vai fazer. Mas olha, Deus falou que não vai fazer. Não, Deus vai. E ele está lá naquele momento de humilhação, de consagração, ajoelhado com a cara no chão. Essas coisas não impressionam a Deus. Viu? Estas coisas são coisas mais culturais da nossa cultura evangélica brasileira do que tem algum valor, porque Deus conhece o seu. Ou não foi Jesus que falou de um homem que entrou no templo e ficou lá, era um cara pecador, era um cara todo errado, ficou lá no fundo, cabeça baixa, batendo no peito, e outro orava na frente do templo lá, dizendo que ele era o bom, que era o tal, que era aquilo, tal. E Jesus pergunta: qual dos dois você acha que eu ouvi? Qual dos dois você acha que eu atendi? O cara que se mostra para o povo ou o cara que vem se mostrar diante de mim? Hã? Você tem a resposta, não tem, irmão? Então age de igual maneira em nome de Jesus. Amém? Levantado a terra. Davi estava na terra. Davi estava lá de joelho, com a cara na terra. Deus falou no meu coração: levantar da terra é uma alusão a sair daquilo que é natural, daquilo que é terreno, daquilo que é humano. Sai da terra. Sai do composto que fez a carne do homem. Sai do composto que veio da carne do homem. Por favor, irmão, um Ford K LPD 4010 está na frente da garagem. Por favor, em nome de Jesus, retira lá agora para nós. Ford K. Um K preto. Ford K preto em frente à garagem. Fica comigo aqui, irmão. Eles vão lá resolver, fica aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que os anciãos de Israel, ancião, o que é ancião? Era muito mais do que homem velho. Anciãos de Israel eram os líderes, eram os homens maduros de Israel, conhecedores da Escritura, conhecedores de Deus, conselheiros de Davi há muito tempo. Quando aqueles conselheiros, aqueles anciãos viram Davi de cara no chão, por causa de uma palavra, tentando torcer uma palavra de Deus, eles foram lá tentar aconselhar Davi, foram lá tentar falar com Davi, foram lá tentar tirar Davi daquilo, porque os anciãos já tinham entendido que o plano de Davi não ia dar em nada, aquela criança não ia para frente. Vocês estão entendendo, irmãos? O sonho não ia para frente, o ministério, a maneira de ser, a maneira de se movimentar, a maneira de pensar, a maneira de pregar, a maneira de cuidar, a maneira de ser mãe, a maneira de ser pai, a maneira de ser chefe, a maneira de ser sei lá o quê. Não era uma maneira boa. Então conselheiros, pessoas, chegaram para tentar tirar Davi daquilo ali. Sabe o que aconteceu? Ele não ouve ninguém. Porque ele está em consagração com Deus. Ficou surdo. Religiosidade ensurdece. Quantas pessoas? Não, eu não quero ouvir conselho de ninguém. Eu vou ficar lá, eu quero ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer algo. Deus fala mais através de pessoas do que você sequer imagina. Só que a gente fica espiritualizando tudo errado. A gente fica se movimentando tudo errado. Talvez, quem sabe, num ato de misericórdia infinita de Deus, você ouça a voz de Deus como Moisés ouviu. Mas eu creio que a grande maioria dos que estão aqui talvez nunca terão essa experiência na vida. Sabe por quê?
Porque agora tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. E ele fala aqui, ó. E ele fala aqui, ó. Mas a gente, ó. E ele fala através do irmão que tem experiência. E você, ó. E ele fala através do pastor, ele fala através da mãe, ele fala através do pai, ele fala através do companheiro de ministério, do companheiro de trabalho. Cara, tá errado isso daí. E você, ó. Eu estou com Deus. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou de joelho. E você vem com essas... Não ouviu os anciãos. Religiosidade ensurdece. Vocês estão entendendo, irmãos? Ficou surdo. Não aceitava os conselhos. Não aceitava a correção dos seus pares, dos seus amigos, dos seus conselheiros. E veja, que ele não quis se levantar da terra, não quis sair do que era natural, não quis sair do que era carnal, não quis ouvir os seus pares, e a Bíblia diz que ele não se levantou e não comeu com eles. Está escrito aí, sim ou não? Não comeu, porque eles ofereceram comida. Davi estava de jejum, por uma causa que já estava vencida. Não comeu com ele. Religiosidade gera perda de comunhão. Perda de comunhão. Porque eu estou tão obstinado, porque eu estou tão com Deus, que eu não ouço mais ninguém. E porque eu não ouço mais ninguém, e eu estou obstinado, eu estou de coração firme, o que acontece? As pessoas já não querem mais te aconselhar, porque você não ouve ninguém. É perda de comunhão, perda de amigos. Conselheiros vão embora. Pessoas importantes já não falam mais nada na sua vida. Por quê? Porque você rejeita essas pessoas. Não comeu com eles, não quis mais ter comunhão com qualquer pessoa que dissesse para ele: você está no caminho errado. Ele se ajuntou, como diz Paulo a Timóteo, de mestres segundo o seu próprio coração, e como aqueles que têm comichão nos ouvidos se juntaram, se aliançaram a mestres, a pessoas que falavam somente o que ele queria ouvir, que aquilo ia dar certo, que aquela criança ia viver, que tudo vai para frente, que a igreja vai para frente, que o ministério vai para frente, que o casamento vai para frente, sei lá, o que de mais importante você tem. Mas era falho. Está comigo, irmão? Está entendendo? Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz, olha, escute, Provérbios 12, 15: o caminho do insensato, aos seus olhos parece o caminho certo. Olha o Davi, ó. O caminho do insensato, do tolo, daquele que vai cair, aos olhos dele, ao pensamento dele, é o caminho certo. Mas aquele que é sábio dá ouvido aos conselhos. O provérbio também diz que na multidão dos conselhos se vence a guerra. Como que você pode ser tão orgulhoso a ponto de não querer mais ouvir nada de ninguém? De cortar a comunhão com qualquer tipo de pessoa que fale ao contrário, que tenha uma outra opinião, ou que queira pelo menos te dizer posso te dizer uma coisa? Não, porque eu estou buscando a Deus, porque eu sou de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de mim, e eu vou falar um pouco de língua aqui para você ficar, cara, isso não vale nada. Provérbios 24, 6: com medidas de prudência fará a guerra, e na multidão de conselheiros estará a vitória. Provérbios 11, 14: não havendo a direção sábia, o povo cai, mas na multidão dos conselhos existe a segurança. Davi se tornou surdo. Davi não queria mais comunhão com ninguém. Ele queria continuar a sua jornada, entre aspas, maluca e espiritual, para tentar fazer com que uma coisa que não ia dar em nada se transformasse numa coisa que ia dar em alguma coisa. E deixa eu falar uma coisa sobre conselho, tá, irmão? Deixa eu só dar um parênteses aqui. Quando a Bíblia fala de conselho e conselheiros, não é pitaco de gente fofoqueiro,
nego que não sabe nem o que comeu no almoço e quer falar na vida dos outros. Para dar conselho, tem que ser sábio. E a sabedoria, antes da sabedoria vem o conhecimento. Você tem o conhecimento de Deus, o Espírito de Deus te dá a sabedoria de usar aquilo que você conhece de Deus para abençoar alguém. Então quando eu estou falando aqui, ouça conselhos, não é para você sair ouvindo qualquer um. Não é para você pedir opinião para gente que, ó. Estão entendendo, irmãos? Não vai sair, não abrir a sua vida, o seu ministério, os seus sonhos para os outros, que não sabe nem o que comeu no almoço hoje e quer dar conselho para você. Conselhos sábios só podem vir de pessoas sábias, de pessoas sérias, de pessoas que têm comunhão com Deus. E não de, o que você está fazendo? Passa na rua, ei, qual que é o seu nome? Meu nome é fulano. Deixa eu perguntar uma coisa para você, cara. Então, eu faço isso, eu faço aquilo, mano. Que isso, gente? É de gente sábia, que você tem que ter discernimento para saber quem é. Quem é que pode falar alguma coisa na sua vida? Quem é que fala alguma coisa para você? Ninguém? Está perdido. Está sozinho, né? Está sozinho? A Bíblia diz assim, é melhor serem do que se um cair o outro está sozinho? Tchau. Você vai cair em algum lugar que talvez a gente encontre o seu corpo. E quando encontrar, talvez só tenha osso de tanto tempo que passou. Verso 18. No 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi temiam, tinham medo de informar, tinham medo de contar para Davi que a criança estava morta. Porque eles diziam, se quando a criança estava viva, nós falávamos e ele não dava ouvido à nossa voz, como é que a gente vai dizer que a criança está morta? Ele vai enlouquecer. Essa nossa verdade, essa nossa maneira de ser, pensar, viver e agir, essa nossa criança, esse nosso sonho, essa nossa visão, que nasceu dentro de mim, eu cuidei dela, eu reguei ela, e agora está aqui nos meus braços, ela engoliu Davi. Você é maior do que o dom que você tem. Seja qual for a sua habilidade que Deus te deu, seja pregar, cantar, cuidar, eu não sei. Você é maior do que isso. Deus ama você e não o que você faz. Não é o que você faz que impressiona Deus, mas é um ato de amor que Ele, na sua soberania, decidiu amar a gente e se sacrificou pela gente. Como diz, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, o justo pelos injustos. Não teve nenhuma maravilha da humanidade que atraiu o coração de Deus, não. Deus olha do céu para baixo e Ele vê o quê? Lixo, trevas, perdição, pecado. E Ele fala, não, só eu, o Criador, posso redimir a minha própria criação. Ele vem e desce, e o resto da história você deve saber. A obra de Jesus na cruz, amém? Ele ficou totalmente dependente daquela criança. Tem muitas pessoas que perdem a sua própria identidade. Você é um alguém. Diga a pessoa que está do seu lado, você é um alguém. Você é um indivíduo. Você não é um acidente, você não é filho de chocadeira, não. Se você está aqui, se você está vivo, é porque existe um plano traçado antes da fundação do mundo e obras planejadas antes da fundação do mundo para que você andasse nelas. Você não está aí, vamos ver o que tem para mim aí, não. Se você está assim, você está perdido. Deus tem um plano. Deus usa você para fazer coisas, acorda. Se você não está sendo usado para nada, acorda 2 vezes. Não tem acidente aqui não, ninguém está aqui por acidente não. Você é uma pessoa comissionada para Jesus, por Jesus.
Tudo começa quando você começa a crer que você é alguma coisa. Porque se você não crê, se você não crê em você, Deus não pode te usar, porque você não crê. Deus fala, você é meu filho. Então você, Deus diz, eu te dei autoridade. Você, em meu nome você expulsa demônio. Em meu nome você cura doente. Mas isso aqui. Em meu nome você vai. Cara, você não acredita. Você está chamando Deus de mentiroso? Você acha que Deus é mentiroso? Você acha que Jesus é um mentiroso? É um diabinho? Que ele iria falar uma coisa para você e depois, ia ficar nesse, Quando diz assim, por exemplo, eis aí que eu te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. É algum poder, todo. E nada vos causará nenhum dano. Por que você vive com medo? Por que você vive atemorizado? Por que você vive... Tem um demônio lá para expulsar. Aí manda outro. Medroso. Está com medo? Você está com medo? Quem tem medo chama Deus de mentiroso. Que na cruz não foi uma brincadeira. Ele não foi na cruz porque não tinha nada para fazer no céu. Ele foi lá para comprar a gente. Sim. 2. Para te dar todo, como ele falou, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E essa autoridade foi me dada, agora eu te dou. E aí você fica assim, não sou eu não. Essa história é antiga, lembra de Moisés, né? Deus, não sei falar. Deus, manda outro. Mas com medo, faraó. Deus, ele é esse aqui, Moisés. Espera só um pouquinho, Moisés. Lembra lá em Êxodo 3? Lê lá para você ver. A historinha de Moisés foi na morsa, irmão. Moisés foi na morsa. Moisés foi, eu tenho um chamado. Não. Moisés aqui, dando um passinho para trás. Deus falou, ei, Moisés, quem é que fez a boca? Quem é que fez o ouvido? Quem é que fez o ouvido? Quem é que fez a boca? Quem é que fez todas as coisas? Não sou eu, Senhor? Moisés, vai, eu não estou pedindo. Eu não estou dando escolha. Eu estou mandando, Moisés, você vai. Nem que você vá arrastado, Moisés, você vai. Toma o cajado na mão, rapaz. E faz os sinais. Eles estavam com medo. Porque aquela visão, aquele sonho, aquela maneira de trabalhar, aquela maneira de trabalhar na igreja, aquela maneira de ser pai, de ser mãe, era muito mais forte e tirou a personalidade de Davi. Se tem uma coisa que mata crente, que mata sonhos de Deus poderosos na vida dos outros, essa desgraça desse negócio de visão de igreja. Essa coisa do diabo. Sabe qual é a visão da igreja? Esse livro aí, Todas as igrejas têm que ter uma visão só. A Bíblia. Tem que inventar moda. Porque daí eu perco a minha identidade, gente. Já vi gente que é igual zumbi. Ele não fala mais como ele falava. Ele não é uma pessoa. Ele é alguém da visão. Lá para o externo. Deus me criou. Deus me criou. Não existe outra pessoa igual a mim. Não existe outro igual a você. E você não pode entregar a sua identidade, a sua individualidade espiritual na mão de um sonho, de uma criança, daquilo que foi gerado, daquilo que é sonho de não sei de quem. Você pode participar da igreja, irmão. Nós somos congregação. Isso quer dizer que a gente não vai... Por favor, não confunda, eu não estou falando isso. Estou falando de pessoas que são engolidas por sonhos dos outros. Você está entendendo? Ele não se lembra mais quem ele era. Ele não se lembra mais do que Deus falou para ele. Irmão, o que Deus falou para você? Deus já falou para você alguma coisa um dia? Você pode fechar os seus olhos um instante comigo? Só um instante. Quem que é você? Quem é você? Quem é você em Deus? O que Deus chamou você e somente você para fazer? Essa criança engoliu Davi. Ele não respondia mais. Os servos estavam com medo.
Porque eles não reconheciam mais Davi, perdeu a identidade. Davi se transformou num louco por aquela criança, num louco pelaquela igreja, num louco pelo ministério, num louco pela visão, num louco pelo não sei o quê. Uma das coisas que mais tem destruído o crente é ministério. Ele deixa de ser ele e passa a ser ministério. Está morto. Vai virar um monstro dentro da igreja. Um monstrinho. Porque quem não escuta, você pode ser quem você for. Se você olha para alguém e não reconhece mais aquela pessoa como teu irmão, como teu semelhante, você está perdido. Uma vez, nós estávamos lá no outro prédio ainda, há muito tempo, nos preparando para um evangelismo. Eu me lembro disso aí como se fosse hoje, nunca mais esqueço. Deus disse assim para mim, ó, escute bem. Estava lá chegando pessoas para que nós fizéssemos o trabalho da igreja, né? Olha lá. Deus disse assim para mim: essas pessoas aí da igreja, você ama essas pessoas ou elas são mão de obra do seu ministério? Deus falou para mim. Agora eu falo para você: a sua família é sua família ou é mão de obra de alguma maneira sua? Você é líder da igreja, líder da Petra, líder de ministério. As pessoas que andam com você são quem? Irmãos? Pessoa? Gente? Ou funcionários eclesiásticos? Você está entendendo, irmão? Os caras ficaram com medo de Davi. Esse não é mais o nosso rei que a gente conhecia. Ele é outro. É perigoso chegar perto dele. Ele está orando, ele está jejuando, ele está com a cara na terra. É perigoso. A Bíblia diz aqui que eles temiam, tinham medo de chegar perto de Davi. Por quê? Aquilo tomou o coração dele. Aquele sonho, tomou o coração dele. Ele deixou de ser quem ele era, para se tornar um sonho, uma visão, uma empreitada espiritual. Muitas pessoas são escravos do seu próprio sonho, da sua maneira de ser, viver, enxergar e relacionar. Não mudam mais. Se você chega a alguém e fala: olha, ô irmão Adriano, você é uma benção. Vou te dar o exemplo do Adriano aqui. Você é uma benção, que bom, aleluia, você está aqui. Dá um abraço, glória a Deus. Ó, Adriano, vou falar uma coisa, cara. Mas esse jeito que você fala aí, precisa mudar, irmão. Porque talvez você não está percebendo. Olha, talvez, a gente não fala isso, mas talvez você não está percebendo. Aí pergunta: por que você não está percebendo? Você está totalmente insensível com o próximo. Quem não percebe que machuca os outros está num poço de insensibilidade. Aí quer ser sensível a Deus. Por favor, essa piada. Estão entendendo, irmãos? Quando ele passa, ele fere todo mundo. Ele machuca, ele causa dor nos outros. Talvez, por exemplo, Adriano, você tem que mudar o seu jeito de falar. Eu não. E Deus me fez assim. Por favor, Deus não faz essas coisas. Um versículo, Paulo diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal, para responder a todo aquele que não concorda conosco, com mansidão, esperando que ele se converta. Pronto. E o que fazer, irmão, diante de tudo isso? Davi pensava que ele estava apavorando, que afinal era uma criança, que afinal era um sonho, uma visão, um chamado, sei lá o quê. E ele foi diante de Deus. Deus já tinha falado: não adianta vir, mas ele foi tentar. Talvez muitos de nós aqui estamos totalmente equivocados com Deus, totalmente equivocados com a vida. Você está vivendo a vida errada, com a maneira de ser, com a maneira de viver, com a maneira de enxergar e com a maneira de se relacionar. Ser um ser relacional não adianta, irmão. Até o fim da sua vida vai ter gente do seu lado com quem você precisa tratar. Pai, mãe, mulher, filho, amigo, igreja, trabalho. Onde você for tem gente que você tem que lidar.
Você vai lá, pega o banco, aquela fila do tamanho do bonde do mundo. Aí você vai indo, vai lá, vai, você tá com a perna na batata. Chega na sua vez a pessoa colocar aquela plaquinha. Vá para o caixa ao lado, que eu vou almoçar. Não. Na minha vez, não. Por quê? Porque o meu direito é mais direito que o seu direito. Sabe como é que chama isso? Violência. Isso é uma violência. Não interessa se você está com fome. Mas você quer ir no banheiro na minha vez não. Você vai me atender porque eu estou aqui na fila. E a pessoa... Eu quero ir no banheiro. Não. Faça o que você tiver que fazer nas calças. Na frente de todo mundo. Mas você vai passar minha conta de água agora aqui. Isso é violência. O meu direito é mais direito que o seu? O que a gente tem que fazer, irmão? Capítulo 12, verso 19. Porque para todo problema tem uma saída. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Toda questão, todo problema tem uma saída. Deus ele deixa, irmão, um escape. Você pode mudar. Olha a pessoa que está ao seu lado. Você pode mudar hoje. Deus pode te mudar, irmão. Irmã, pode te mudar. Contaram para Davi que a criança estava morta. Chegaram para o líder, chegaram para o rei e disseram: cara, o seu plano, o seu sonho, seu chamado, sua ideologia acabou. Eu sei, Davi, que você tentou levantar a sua casa, levantar o seu casamento, levantar o ministério da igreja, levantar não sei o que, levantar não sei o outro. Você tentou, Davi. Eu sei que você foi até o fim, só que é o seguinte: morreu. Morreu. Não dá mais, Davi. Quebrou. Acabou. Não tem mais. A esposa foi embora. O marido foi embora. O filho foi embora. Todo mundo foi embora da igreja. Acabou. Acabou. Ah, mas eu vou continuar orando. Orando por quem? Não tem mais ninguém. Acabou, Davi. Morreu. Duas coisas que você pode fazer. Só dois lugares. Entrar numa profunda depressão com um espírito de mentira e autopreservação do seu lado. O que é isto? Tudo acabou. O sonho morreu. A igreja fechou. O ministério acabou. O casamento acabou. Não, mas eu quero dizer que não é culpa minha. Porque eu estava orando. Quando você viu isso, irmão? Porque eu estava orando. Porque eu estava no monte, porque eu estava jejuando, porque eu estava falando com Deus. Mas morreu, hein? Morreu. Que Deus incoerente é este? Que não houve pranto, não houve choro, sendo que a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito. O Senhor ouve. Sendo que ele diz, 2 Crônicas 7,14, todo mundo conhece: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo. Não aconteceu. Deus está brincando. Deus é mentiroso. Ele fala e não cumpre. Não. Davi, seguinte, cara, morreu. Quero dizer que a culpa não foi minha, porque todo mundo aqui viu, ó. Você não viu? Você não viu? Você não viu? Você não viu? Eu estava aqui, eu estava orando, hein? Vocês não viram que eu estava jejuando aquela semana lá? Eu estava jejuando, vocês viram, né? Quem não fez nada foi vocês aí, ó. Vocês aí, ó. A culpa não é minha. Estão entendendo, gente? Não sou eu, são vocês. A criança morreu por causa de você. Os nossos sonhos, a igreja acabou, o ministério acabou, a família acabou, tudo acabou, mas não foi eu, hein? Porque eu estava lá. Eu vou me esconder na capa, na máscara da religiosidade e seus feitos. Vocês estão entendendo, irmãos? Não foi eu, hein? Isso é uma coisa que você pode fazer. Não aconselho. A segunda coisa, versículo 19 do capítulo 12 de 2 Samuel. Vamos lá, versículo 19.
Porém, Davi viu que os seus servos cochichavam uns com os outros. Veja, Davi viu que os seus servos cochichavam. Alguns versículos atrás, os anciãos se juntaram, tentaram tirar ele da terra, ele não quero falar com ninguém. Agora até cochicho no pé do ouvido ele entendeu o que era. Entendeu? Davi viu que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança morreu, que o sonho acabou, que não tem mais ninguém na igreja, que a esposa foi embora, que o marido foi embora, que você perdeu o emprego. Acabou, cara, acabou a corda. Tem que enfrentar, irmãos. Não adianta baixar a cabeça, ó vida, ó azar, a culpa é do universo, a culpa é das estrelas, aquele filme horroroso. Tem gente que gosta. Não sei nem falar. Tá lá, a culpa é das estrelas. Vamos falar tudo isso aí agora. A culpa não é minha, a culpa é das estrelas. Ai. Ele viu que a criança era morta e disse aos seus servos: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Como é que eu faço? Não somente para entender que eu estou numa rota errada, mas para tomar um caminho certo, porque não basta entender que está errado, tem que ter a porta de saída. Não basta ver que o prédio está pegando fogo, tem que ter uma porta escrito saída. Você está entendendo? Eu tenho que me guiar, eu tenho que pegar uma outra direção, não tenho que ficar flutuando. Então tem 3 coisas nesse versículo 19. Davi viu, ele voltou a ver. Davi ouviu os conselheiros que até então não queriam ouvir mais. Davi viu, Davi ouviu, e tem uma palavra-chave aqui, que ele entendeu. O entendimento dele se abriu, irmão. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo toque em você para que você entenda. Não é assim. Como diz até aquele narrador do futebol, né? Oh, como é que é aqueles caras do futebol lá? Cadê os caras do futebol? Como é que é o nome daquele narrador que fala: ah, não é assim que faz. Como é que é o nome aí, cara? Como é que é? Theo José. O cara faz uma barbeiragem lá, não é assim. É isso. E aí, ele voltou a ver, ele voltou a ouvir, e ele voltou a entender. Se você não volta a ver, ouvir, entender. Versículo 20, vamos lá, irmão, não desiste. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. E depois foi para sua casa e pediu pão, e colocaram diante dele, e ele comeu. Então, vamos continuar para sair dessa. Primeiro, levanta! Levanta. Porque se você ficar deitado, a vida e o diabo vão pisar em você. Não adianta chorar. Nós temos que ser verdadeiros biblicamente. Tem que levantar, irmão. Ah, mas está doendo. Levanta, doendo mesmo. Tem que levantar. Tem que ser homem, tem que ser mulher de Deus. Tem que levantar, ó. Deu tudo errado, eu planejei, deu tudo errado. Irmão, se tem uma pessoa aqui que já fez planos errados, você está olhando para ele, sou eu. E nós já arquitetamos mais de 1 bilhão de planos de igreja. Sabe o que Deus falou? Não! E nós oramos. Estou falando de mim aqui, filho. Falando dos outros, não. E já oramos, e fomos no monte, e demos piroleta, e bebê, aconteceu tudo. E Deus falou: eu não quero, meu filho. Não quero, Cristiano. Você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, você vai se gastar, você vai se arrebentar. E quando você estiver lá no fundo do poço, quem sabe você me ouve. Estou falando aqui. Você não sabe as pernas que nós quebramos para estar essa congregação e essa igreja bonita aqui. E não é por trabalho meu, não. É que eu simplesmente parei de fazer besteira e comecei a ouvir Deus.
nós já quebramos várias vezes. Quem aqui nunca quebrou nenhuma vez? Nenhuma. Eu não estou falando só igreja, não. Estou falando em família. Estou falando em sonho. Estou falando em ministério. Talvez é só essa maneira que você tem para ouvir Deus. Não é possível. Levante-se. Saia do que é natural. Depois que ele se levantou da terra, ele fez o quê? Ele se lavou. Sabe o que é se lavar? Peça perdão a Deus do seu coração obstinado, de que você ficou esse tempo todo sem ouvir os outros, de que você ficou esse tempo todo sem ouvir Deus. Tem que pedir perdão, porque o perdão, você é lavado no sangue do Cordeiro. Davi se levantou da terra e ele se lavou. Depois que ele se lavou, ele se ungiu. Seja cheio do Espírito Santo. Olha a pessoa que está do seu lado e fala: ei, você, busca o Espírito Santo. Ah, irmão, você vai ver lá no nosso site lá, pode ver lá que já está lá. Mês de agosto, nós vamos fazer mais uma série de pregações, mas não vai ser domingo não, para você pegar marmelada aqui não, vai ser quinta-feira. Eu quero, porque nessa série tem que vir gente que está com sede. Se você já não está com sede, irmão, sabe o que vai ser? O Espírito Santo. Nós vamos passar agosto inteiro, nas quintas-feiras, falando, sabe de quem? O Espírito Santo. Porque o que tem de caraminhola e coisa errada na cabeça dos outros a respeito do Espírito Santo, da missão do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo e do relacionamento com o Espírito Santo. E isso aqui não é um detalhe. Espírito Santo, irmão, não é um detalhe. O Espírito Santo não é a série da Petra que vai vir no mês que vem, porque a gente não... O Espírito Santo é tudo, ele é Deus. Se você não está com ele, você vai. Se você não está, não adianta você colocar a maior força do seu braço, você não vai. Não vai. Então, nas quintas-feiras de agosto, venha buscar o Espírito Santo. É isso daí que eu tenho para dizer. Quem vai vir? Aí é com vocês. Eu sei de quem eu estou atrás e eu sei do que eu preciso. Eu preciso. Mas se você não precisa, não sei como vai ser. Se ungiu, mudou de vestes, se santificou, entrou na casa do Senhor. Irmão, olha a pessoa que está falando, e você? Vem para a igreja. Aí vem, não, mas deixa eu falar uma coisa. A igreja não são as paredes, a igreja somos nós. A igreja é a congregação. Se você tem alguma coisa contra essas paredes, empresta a sala da sua casa para colocar 100 pessoas. E a gente vai para lá e não paga mais aluguel. Quem pode abençoar a gente aí? Todo mundo aqui lá na sala da sua casa, fora as crianças, que vai no seu quarto, em cima da sua cama de casal. Tem cada um que é uns espiritualista de meia pataca, porque a igreja nós somos, né? Nós estamos cansados de saber isso. Isso daqui é simplesmente uma estrutura para nós usarmos, porque a quantidade de pessoas aumenta e não tem como colocar na sua cozinha. E outras, se for na sua casa, vai ter que dar cafezinho no final. E outras. Estou aberto aí, tá? Entrou na casa do Senhor. E lá ele adorou a Deus. E ele comeu pão na casa dele. Sabe o que é isso? Palavra. Volte a ler a Bíblia. Não seja consumido pelo seu fracasso. Não seja destruído por alguma coisa que não deu certo. Irmãos, eu tenho certeza que eu estou diante de uma plateia que já falhou muitas vezes, sim ou não? Na vida. Que já... Ih, rapaz, perdemos dinheiro. Ih, rapaz, não deu certo. Ih, quebrou. Ih, não foi. Ih, a porta não abriu. Eu creio que tem muitas pessoas aqui assim. Que no curso da sua vida, você poderia testemunhar. A gente fez uma coisa que, mas não deu nada certo. O que você fez? Deu um tiro na cabeça? Pulou da ponte? Você não levantou e começou de novo? Sua vida espiritual. Seu ministério que não deu certo. O que você tem feito na igreja não está dando certo. É tempo de parar, ouvir os outros, ouvir a Deus e recomeçar
há tempo. Olha a pessoa que está falando, há tempo, irmão. Há tempo, você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Verso 21, vamos lá, estou acabando. Disseram os servos a Davi: o que foi que você fez? Pela criança você jejuou, chorou, porém depois que ela morreu, você se levantou e comeu pão? E respondeu ele: escuta agora, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque eu cria, dizia, quem sabe se o Senhor se compadeça de mim, e continua viva a criança. Porém agora ela é morta, por que eu jejuaria? Por que gastar, como diz o profeta, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar as nossas orações, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo na igreja, o nosso tempo no ministério, produzindo numa coisa, irmão, que você está dando murro em ponta de faca, cara, acorda, ei, em nome de Jesus, 1, 2, 3, acorda. Tem aquele cara que fala, 1, 2, 3, você, vou fazer 1, 2, 3 também, você agora é de Deus, acorda. Acorda, acorda maridos, acordem maridos, acordem esposas, acordem ministros, acordem pastores, acorda gente, há tempo de mudar, há tempo de fazer de novo. Ei, não está dando certo, isso é murro em ponta de faca, porque cada vez que eu oro, cada vez que eu jejuo, mais a família afunda, mais o ministério afunda, mais o casamento afunda, mais meus filhos afundam. Isso significa o quê? Você está batendo numa porta que não vai se abrir. E Deus está falando, estou esperando você cansar a mãozinha e me ouvir, e ouvir o Espírito Santo, e ouvir a palavra, e a sua vida será mudada, porque aquele que anda na direção de Deus, nos caminhos do Senhor, ele tem a vida mudada, irmão. Frutos nascerão de ti. Aquele que está conectado à videira, ele dá fruto. Ele não precisa fazer força, ele dá fruto. Verso 22, vivendo ainda criança, chorei, jejuei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadeça de mim, e continuar viva a criança, porém agora morta, porque eu jejuaria, eu poderei fazer com que ela volte? Poderei fazer? Deixa eu dizer algo na sua vida aqui, ó. Muito sério isso aqui. Tem coisas nas nossas vidas que quebraram, que não vão voltar mais. Não vão. Não vão. Não tem como você fazer com que aquele projeto volte a ser parte de você. Quebrou. Morreu. E ele fala uma coisa que Deus falou no meu coração: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E Deus falou no meu coração: eu irei a ela, eu terei o meu fracasso, o meu erro, a minha história diante de mim, diante dos meus olhos, diante da minha lembrança sempre. Mas uma coisa é lembrar dos seus erros, uma coisa é lembrar dos seus fracassos, uma coisa é lembrar das coisas dos seus projetos que não deram certo, e a outra coisa é tentar trazer o que deu errado e quebrou de volta. Está entendendo? Eu irei diante dela, mas ela não voltará para mim, porque não é mais tempo, há tempo para todas as coisas, e você hoje está vivendo um tempo novo de Deus. Você está aqui, você tem vindo aqui na Petra, você quer alguma coisa com essa congregação aqui? Deus está abrindo um tempo novo. Um novo tempo, não é aquela história de novo Deus está vindo com o tempo novo, não. Isso pode acontecer quando nós entendemos que aquilo que nós tentamos e quebrou, Deus tirou da nossa vida e está falando: filho, deixa eu tomar a direção, deixa que eu dirijo para você, senta aí no carona, deixa que o Espírito Santo dirija. Lembra que o Paulo fala aos Romanos, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Eu irei a ela e a verei diante de mim, mas ela não vai voltar para mim. Depois disso, a Bíblia diz que Davi se levantou
trocou aquela roupaiada, aquela coiseira toda lá. Pessoal da música aqui, por favor. E aí sabe o que aconteceu? Ele voltou a ser Davi. Ele foi a Batseba e se deitou com ela e teve uma nova criança. E o nome dessa criança era Salomão. Quando Salomão foi apresentado diante do profeta Natã, Natã deu um nome para ele, chamou ele de Jedidias. Sabe o que é isso? Amado do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Você está vivo? Se coloque de pé. Você está vivo? Feche seus olhinhos. Seus olhinhos de noite serena, feche. Ei, irmão. Ei, minha irmã. Ei, querido. Você está vivo? Enquanto a vida há esperança, certo? Você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado e dizer para ele: enquanto há vida, há esperança. Tudo pode ser refeito. Tudo pode, como disse Jesus no final do Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero amor ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ei, você, fecha os olhos, igreja. Fica com o Espírito Santo. Aprende a ficar sem mim, sem o seu irmão, e mais com Deus. Escuta, irmão. Você está aqui hoje, homem. Você está aqui hoje, mulher, como Davi, caído no chão, chorando, pitangas, jejuando, orando, lutando com Deus, e percebendo que nada do que você faz está indo para frente. Talvez é com o seu casamento. Talvez é uma questão ministerial.